Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 12. O ponto alto da edificação da casa de Deus é a sua habitação. A habitação de Deus é a festa. O objetivo da preparação da festa é a própria festa. Mas alguns acham que o esperar pela festa é melhor. Esta foi a minha prática durante muito tempo. Eu sempre valorizei o processo, eu sempre valorizei o trabalho, eu sempre valorizei a própria edificação. Mas é bom a gente saber que o objetivo da preparação da festa é a própria festa em si. E há pessoas que preparam tanto e se preparam por tanto tempo que quando chega a hora da festa já desistiram, desanimaram ou estão cansadas e não aproveitam a festa. Há pessoas que vão para uma festa, compram uma roupa nova, apertada, sapato apertado, na hora da festa, ficando em pé muito tempo, o sapato dói, a pessoa fica desajeitada com a roupa, o calor às vezes é muito, a pessoa vai suando muito, a pessoa nem sabe o que aconteceu na festa. Ela fica tão chateada, cansada, com a cabeça tão pesada que ela não aproveita em nada a festa. Coisa triste isto, aquele grande momento a pessoa não aproveita porque ela está tão cansada pelos preparativos que não aproveita a própria festa. Ora, a festa não é para ser assim. A festa espiritual é a presença de Deus, é a habitação de Deus. O objetivo da edificação é a habitação de Deus. Qual é o objetivo de todo o nosso trabalho na obra de Deus? É edificar uma casa para Deus habitar. E o momento mais importante é quando Deus vem habitar. Este é o momento do culto. Este é o meu sonho, que as nossas reuniões de culto sejam cada vez mais espirituais, sejam verdadeiras festas espirituais. É claro que às vezes a gente se alegra, tem um cafezinho, um bolo, uma coisa outra, uma alegria, um aniversário de alguém, mas alegria não é esta. Alegria é a presença de Deus nos cânticos, louvores, nas orações, na adoração, na visitação, na revelação, na operação poderosa de Deus. O ponto alto é a manifestação de Deus, a habitação de Deus no nosso meio. Diz também a Bíblia que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Que coisa gloriosa é darmos a Deus um louvor maravilhoso, num ambiente onde ninguém conversa, onde ninguém se levanta, não tem isso de sai, entra e sai, vai para banheiro, beber água, não tem isso não. A presença de Deus é santa, não tem isso ficar andando, zanzando, levantando para lá e para cá, não. É um ambiente de respeito. Ali estamos na presença de Deus. Deus está no nosso meio. As atenções se voltam para Deus. O pensamento não está em nada mais do lado de fora, em preocupações, em dinheiro, em trabalho, em hora, em condução, em pessoas. O nosso pensamento está no Senhor. Como eu gosto de ir aperfeiçoando a minha concepção e a minha prática de cultuar a Deus. Os primeiros momentos do culto abrem espaço para uma descontração, saudação, cumprimento de alguém. Isso ainda não é culto, não. Isso é preparação. Tudo aquilo que a gente faz, a pessoa se assenta aqui, assenta lá, tira as crianças para aqui, uma coisa, outra e tal. Tudo aquilo é preparação. Uns ficam olhando para a roupa dos outros, uns ficam tímidos, sem jeito. A gente tem aquele momento de cumprimentar as pessoas e saudá-las. Tudo isso ainda é preparação. O ponto alto é quando a gente entra na presença de Deus e aí ninguém se distrai mais. O Espírito de Deus passa a tomar conta do ambiente e a dirigir a realização do programa. Quem é líder e por acaso está à frente não vai
se distrair com nada, ele se preparou com antecedência, ele sabe o papel dele, não vai ficar falando e falando de si, nem uma charopada de homens da carne contando vantagens, e ele não vai ficar fazendo demonstrações disto e daquilo. Ele vai zelar para que o ambiente seja espiritual e para que cada pessoa entre na presença de Deus. Para isto, nós trabalhamos durante toda uma semana, todo um mês, para que aquele culto seja espiritual, seja especial, seja para Deus, e Deus se agrade de habitar no meio do nosso ambiente, no nosso culto, nos nossos louvores. Aquele momento é mais importante, é o clímax, é o ponto alto, quando Deus vem habitar no nosso meio. Aleluia. Nós encontramos nos capítulos 7 e 8 de Reis, nós encontramos nesses capítulos 8 e 9 de 2 Crônicas, o relato quando Salomão consagrou a Deus o templo que ele havia levado 7 anos para construir. Ele preparou uma festança. As pessoas estavam bem vestidas, o ambiente era especial, havia muita preparação, o silêncio era total, os sacerdotes estavam preparados e purificados, os levitas também, os líderes todos, não faltava ninguém. Salomão estava preparado, subiu à tribuna, começou a fazer a sua oração de consagração daquela casa a Deus e ofereceram sacrifícios e holocaustos. Deus se agradou tanto daqueles sacrifícios, daquele oferecimento. Deus se agradou de tudo aquilo que respondeu com a maneira com a qual ele gosta de responder, com fogo. Deus respondeu com fogo na inauguração daquela casa, e é o que eu quero também, é o que eu sonho, que nossas reuniões sejam reuniões onde o fogo de Deus esteja presente, as línguas de fogo do Pentecoste. Eu gostaria de estar vendo sempre o poder de Deus em nosso meio, o Espírito Santo despertando, compungindo, sacudindo vidas. Mas para isto, temos que preparar o ambiente, preparar a casa, edificar a casa. Quando há irmãos que estão em pecado, o ambiente vai ficar contaminado. Eles precisam se consertar com Deus primeiro, para que possam participar do culto ao Senhor. Há necessidade de conserto para que haja preparação para entrar na presença de Deus. Guarde você bem isto, o ponto alto da edificação é quando Deus habita no meio do seu povo. E eu quero ler com você em Efésios, no capítulo 2, alguns versículos a partir do 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Portanto, não mais estranhos, agora da família, com todos os direitos a edificar e a participar daquela festa do corpo edificado. Aleluia. Continuando, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja que este edifício, este santuário, esta casa espiritual é edificada e cresce para a habitação de Deus em espírito, que é o versículo 22. Estou lendo Efésios 2, 22, anote aí. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no espírito. O ponto alto é quando Deus habita no nosso meio. O ponto alto não é quando a gente reúne um número grande de pessoas.
O ponto alto não é quando aparecem pessoas importantes no nosso meio. O ponto alto não é quando se apresenta um conjunto de música famoso. O ponto alto é quando Deus habita. E para Deus habitar, o ambiente não pode ser artificial. Um ambiente especial, artificial, cheio de convidados. O ambiente tem que ser natural, espontâneo, tem que ser um ambiente santo, com pessoas que fazem parte da família de Deus, somente com santos, separados, edificados. Então sim, a casa edificada vai ser inaugurada, a festa será espiritual, o culto é para Deus e Deus vai habitar em espírito neste corpo de irmãos, ainda que sejam só 3 ou 4, 10 ou 20, ou 500, ou 5.000, o número não importa, mas preparados, santificados, oferecendo a Deus o seu culto, oferecendo a Deus a consagração daquele corpo espiritual para o qual trabalharam tanto na edificação, agora juntos, reunidos, um corpo em festa, para Deus, nós vamos cultuar a Deus com muita alegria no coração. Aleluia. Eu creio que o trabalho de um irmão é visto claramente nos discípulos que ele faz. É uma ordem muito clara que Jesus deixou para cada um de nós fazer discípulos. É a ordem que ele deixou. Ora, um irmão que é fiel a Deus, quando vai para o culto, ele leva os discípulos com ele. Vai o irmão e os discípulos também. Isto prova a dedicação do seu trabalho, a sua liderança como sendo espiritual e sendo de Deus. Mas se o irmão é um obreiro e vai sozinho, no mínimo ele é um relaxado, ou não é um líder de fato. Porque onde estão os discípulos? Ele não fez discípulo nenhum. Quando vai para o culto a Deus, que é uma festa espiritual para o Senhor, ele tem que se preparar antes. Chega na hora, o irmão não foi, a outra não foi. Por quê? Porque não tinha dinheiro de passagem. Tem muita gente errada nessa história quando alguém não vai por causa de dinheiro de passagem. Então não faz parte do corpo, não tem ninguém que podia pagar a passagem da irmã, a irmã não tinha boca, não estava em comunhão com ninguém para dizer que não tinha condições, não tinha passagem, ela não guardou, não valorizou a presença de Deus, gastou dinheiro em outras coisas e não sobrou nada para Deus, não sobrou, a palavra é esta, nem sobrou nada para Deus, porque faltou até dinheiro de passagem. Tem muita coisa e tem muita gente errada quando alguém deixa de participar do culto a Deus, da festa espiritual, por causa de dinheiro de passagem. Estou citando um exemplo. Outros não vão porque ficaram em casa vendo televisão. Outros porque estão assistindo jogo de futebol. Outros porque estão cansados do trabalho. Deus nessa pessoa não vale nada, porque um cansaço qualquer, a pessoa já deixa de ter o que deveria ser o seu mais alto privilégio, que é entrar na presença de Deus, porque ficou cansadinha do trabalho. Essa pessoa não ama a Deus. Nisto a gente vê o retrato do trabalho de cada um, do líder, daquele que deveria ser obreiro, fazer discípulos, daquele irmão antigo que deveria ser fiel e exemplo para os outros, mas ele não se prepara porque ele não valoriza o culto, não leva as pessoas, ele não trabalha para levar as pessoas para dar culto a Deus, e chega lá na hora da edificação, falha por aqui, falha por lá, faltam 2 aqui, faltam 5 de lá, faltam 20 daqui. Cadê o corpo espiritual? Cadê o grupo de irmãos? Cadê a casa espiritual? A casa está faltando porta aqui, a janela não terminou ainda, aquela parede nem emboçou ainda, e aquela laje lá ainda está aparecendo porque não foi rebocada, e aquele piso ali não terminou de ser colocado, ali a instalação hidráulica também não foi colocada. Uma casa desse jeito é casa que se apresente? Uma casa incompleta, não terminada, onde estão as pedras que vivem? Elas não estão vivendo muito não, estão na frente da televisão, estão cansadas, estão sem dinheiro de passagem. Onde estão essas pedras? É muito importante a gente saber daquilo que Deus quer
que entendamos o ponto alto, clímax da edificação da casa de Deus é a habitação do próprio Deus. E isto num culto a gente deveria valorizar como a coisa mais importante da nossa vida, o culto que nós damos a Deus. Amém.